A vida da minha família desmoronou em um piscar de olhos. Não foi um acidente, não foi uma doença repentina, foi um número. Um número frio e implacável que apareceu na tela do computador do meu pai e transformou nossa casa em um pesadelo. Uma dívida que parecia insolúvel. Uma quantia tão absurda que, por um instante, achei que era uma piada de mau gosto, mas o olhar vazio dos meus pais me dizia que era a mais pura e cruel realidade. Eles se afogavam em preocupação, as contas se acumulavam, o telefone tocava com credores impacientes e o silêncio pesado tomava conta da sala de jantar. As risadas foram substituídas por sussurros de desespero. Eu sentia que cada respiração que dávamos era um peso a mais na balança do nosso fracasso. Eu, com 20 e poucos anos, vi a minha infância se esvair. O jardim onde brincava se tornava um lugar de angústia. Onde antes via flores e árvores, agora via hipotecas e penhoras. Eles tentaram de tudo, empréstimos que só aumentavam o buraco, cortes de gastos que nos privaram até do essencial, vender pequenas joias de família. Nada era suficiente. A dívida era como um monstro que crescia a cada dia, e nós éramos a sua refeição. Foi então que tomei a decisão. Uma decisão que, na época, parecia a única saída, mas que agora, olhando para trás, percebo que foi o início de uma jornada que eu jamais imaginaria. Uma noite, depois de mais uma conversa pesada, entrei no meu quarto, olhei para as paredes cheias de quadros, para minha estante de livros e para o meu videogame. Tudo parecia supérfluo. O valor sentimental se esvaziou, e eu só conseguia enxergar o valor de mercado. Aquilo tudo poderia se converter em dinheiro. E dinheiro era o que eu precisava. Eu comecei com os itens pequenos, vendendo meus jogos, livros e eletrônicos em sites de segunda mão. Em seguida, veio o carro que ganhei de presente no meu aniversário de 18 anos. Ele tinha sido meu orgulho, um símbolo de liberdade, mas agora era apenas uma máquina com 4 rodas que valia um preço considerável. A cada venda, um pedaço da minha vida se esvaía, mas a esperança crescia. Eu sentia uma estranha mistura de tristeza e propósito. Eu estava salvando a minha família, mas para isso eu tinha que abandonar a minha própria vida. A fase mais difícil foi o passo final. Olhei para casa. A casa que sempre foi o nosso porto seguro. Minha mãe me viu com os olhos inchados, me perguntando o que eu iria fazer. E eu respondi, com a voz embargada, que eu iria vender a minha parte. Eu era a única herdeira e, com uma assinatura, eu poderia vender a parte que me cabia para um investidor. Aquele dinheiro era a salvação. Era a quantia exata para liquidar a dívida e nos dar um novo começo. Eles não queriam. Meu pai gritava que a honra da família valia mais que qualquer casa, que eu não poderia fazer isso por eles. Mas a minha mãe, com os olhos cheios de lágrimas, sussurrou que o meu futuro valia mais. Eu ignorei ambos. Na minha mente, o meu futuro só faria sentido se a minha família estivesse segura. Eu assinei os papéis. Vendi tudo o que eu tinha, e a última coisa que vi foi o rosto triste dos meus pais, me vendo partir. Eu tinha o dinheiro nas mãos, mas o meu coração se partiu em 1000 pedaços. Eu não iria para um lugar novo, eu estava fugindo. Eu tinha que recomeçar a minha vida do zero para que eles pudessem ter a chance de viver a deles. A minha vida se tornou uma jornada. Sem casa, sem carro, sem amigos por perto. Apenas uma mochila e a esperança de que o meu sacrifício tivesse valido a pena. Eu parti com a certeza de que um dia voltaria para um lar seguro e para o abraço dos meus pais. Mas eu não sabia que a vida me reservava uma reviravolta tão grande, que a dívida que me fez sair de casa era apenas a ponta de um iceberg de uma história muito mais obscura. Eu vendi a minha vida para salvar a minha família, mas o que eu descobri no final me fez questionar se a minha família era mesmo quem eu achava que era. A jornada de volta foi longa. Eu trabalhei em empregos temporários, dormi em albergues e comi o que a vida me dava. O dinheiro que sobrou da venda foi para ajudar os meus pais, mas a vida me cobrou um preço alto. O frio, a solidão, a saudade, tudo isso pesava em meus ombros. E no meio do caminho, a verdade começou a se revelar. Um nome que eu jamais imaginei ouvir. Um rosto que me era familiar. Um segredo que me foi escondido por tanto tempo. E um motivo por trás de toda a dor. O motivo real por trás de tudo. A vida na estrada não era fácil. Eu me mudei para uma cidade pequena, distante de tudo que eu conhecia, e comecei a trabalhar em uma metalúrgica. O trabalho era pesado, exaustivo,
e o salário mal dava para pagar o aluguel de um quarto minúsculo. Mas eu estava lá por um propósito maior. Cada peça que eu moldava, cada parafuso que eu apertava, era um passo mais perto de pagar o resto das dívidas dos meus pais e de poder voltar para casa. No meu quarto, eu me sentava no chão, com o celular na mão, olhando as fotos da minha família. Minha mãe sorrindo no jardim, meu pai fazendo churrasco para os amigos. E eu me perguntava se eles estavam bem. Se o dinheiro que eu enviei tinha sido suficiente para aliviar o peso da culpa. Eu não podia ligar com frequência, pois a ligação era cara e eu não queria que eles se preocupassem comigo. Mas em um dia de folga, eu decidi ligar. A voz da minha mãe estava fraca. Ela disse que o dinheiro tinha ajudado, mas que a situação ainda era complicada. Estamos tentando resolver as coisas, minha filha, ela disse. Não se preocupe conosco. Eu desconfiei. A dívida que eu paguei era a principal, a que estava prestes a nos deixar sem casa. O que mais poderia estar acontecendo? Eu apertei minha mãe, mas ela desconversou, dizendo que meu pai estava resolvendo tudo e que eu deveria focar na minha vida. Eu desliguei o telefone com um nó na garganta. Algo estava errado, e eu sabia. Decidi tomar uma atitude. Eu comecei a fazer bicos por fora da metalúrgica para juntar dinheiro mais rápido. Limpava quintais, lavava carros, fazia entregas. Eu trabalhava de sol a sol, até que um dia, enquanto estava fazendo uma entrega, eu ouvi um nome familiar. Eu estava em uma lanchonete de beira de estrada, e um homem de terno estava sentado na mesa ao lado, falando no celular. O nome que ele disse me fez parar e prestar atenção. Ele estava falando sobre a dívida da minha família. Sim, senhor Alberto, ele disse. A papelada da hipoteca está com o advogado. A filha deles, coitada, vendeu tudo para pagar. Mas o que ela não sabe é que a segunda dívida... Bom, essa é outra história. O senhor Alberto não quer que ela descubra. Ele quer a casa para si. Meu coração gelou. Senhor Alberto. Eu conhecia esse nome. Era o melhor amigo do meu pai. O homem que foi padrinho de casamento dos meus pais e que sempre estava presente nas nossas festas de família. Eu me levantei e segui o homem até o banheiro. Eu esperei que ele saísse e o abordei. Com licença, senhor, eu disse. Você estava falando sobre uma dívida? Senhor Alberto. O homem me olhou com desconfiança. Não sei do que você está falando. Eu sei que sabe, eu disse. Senhor Alberto é um nome que não se esquece. E a dívida da minha família? Bom, eu sei tudo sobre ela. Me diga o que está acontecendo. Por que ele quer a minha casa? O homem hesitou. Ele me olhou de cima a baixo, percebendo que eu não estava para brincadeira. Ele pegou o celular e mostrou uma foto. Nela, meu pai estava ao lado do senhor Alberto, assinando um documento. A legenda da foto dizia: negócio fechado. Em breve, a casa será minha. Eu não podia acreditar. A dívida que eu paguei era a dívida de jogo do meu pai. Ele tinha feito um empréstimo com o senhor Alberto, e como garantia, ele tinha dado a casa. Eu me lembrei da minha mãe me dizendo que meu pai estava resolvendo tudo. Ele estava, mas de uma maneira que eu jamais poderia imaginar. Ele estava mentindo para mim, para minha mãe. Ele tinha apostado nossa casa e a tinha perdido. Eu voltei para o meu quarto com a alma em pedaços. A minha vida era uma mentira. Eu vendi tudo, sacrifiquei a minha juventude para salvar uma honra que meu pai já tinha perdido. A dor que eu sentia era maior do que qualquer coisa que eu já tinha sentido. E o meu coração, que antes estava cheio de esperança, agora estava cheio de raiva e rancor. Eu decidi que não iria ligar para os meus pais. Eu iria voltar. Eu iria voltar para casa, não para um lar, mas para um campo de batalha. Eu queria a verdade, e eu iria encontrá-la, nem que fosse a última coisa que eu fizesse. Eu não seria mais a filha que se sacrificou. Eu seria a filha que iria exigir a verdade, e a reviravolta que eu preparei para o meu pai e o senhor Alberto seria algo que eles jamais esqueceriam. E para isso, eu precisava de um plano. Um plano que iria mudar a vida de todos nós para sempre. Eu voltei para casa na primeira manhã que pude. O ônibus parou a algumas quadras da minha antiga rua, e eu desci com o coração na garganta. A cada passo, a familiaridade do bairro me trazia uma onda de nostalgia e raiva. As mesmas árvores, as mesmas casas, e no meio de tudo, a minha. A minha casa,
A que eu vendi para pagar uma dívida que era uma mentira. A grama estava um pouco mais alta, e as cores da pintura pareciam mais desbotadas, mas eu a reconheci em cada detalhe. O cheiro de casa, a luz que entrava pela janela, a sensação de segurança, tudo isso estava ali, mas coberto por uma fina camada de traição. Abri a porta e encontrei meus pais sentados no sofá, assistindo a um programa de TV, mas a atmosfera era tensa. Eles me olharam, surpresos, e minha mãe levantou e me abraçou. O abraço dela foi o único momento de paz que eu senti em meses, mas ele durou pouco. Eu a afastei delicadamente e olhei nos olhos do meu pai. Ele tinha um olhar culpado, de alguém que sabia que a verdade iria vir à tona. Ele parecia mais velho, mais cansado. E eu sabia por quê. Pai, eu sei de tudo, eu disse, com a voz firme. Eu sei sobre a sua dívida de jogo. Eu sei sobre o Sr. Alberto. Eu sei que você apostou a nossa casa. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Minha mãe soltou um suspiro de choque, e meu pai, com a cabeça baixa, não conseguia me encarar. Ele se encolheu no sofá, como se quisesse sumir. As palavras que saíram da boca dele foram as mais dolorosas que já ouvi na minha vida. Ele confessou. Ele confessou que tinha um vício em jogo e que, em um momento de desespero, procurou a ajuda de um agiota que era o Sr. Alberto. Ele perdeu uma quantia enorme, e o único jeito de pagar era dar a ele a escritura da casa. Eu ia ganhar de volta, minha filha, ele sussurrava, com a voz embargada. Eu juro que ia ganhar. Eu só precisava de mais uma chance. Ele me disse que se eu perdesse, ele daria um jeito de anular a dívida e me dar a casa de volta. Mas eu não ganhei. E quando eu te vi vendendo tudo, eu não tive coragem de te dizer a verdade. Eu era fraco, minha filha. Um covarde. Eu não sabia o que sentir. Raiva, tristeza, decepção. Eu não conseguia entender como um pai, que sempre me ensinou sobre honestidade, poderia ter feito uma coisa dessas. Eu o abracei, e nós choramos. Ele chorou de alívio, e eu chorei de tristeza. Minha mãe estava em choque, sentada na beira do sofá, chorando em silêncio. Eu contei a eles sobre a conversa que ouvi. O Sr. Alberto não era um salvador. Ele era um criminoso, e ele tinha me usado como um peão em um jogo que eu não sabia que estava participando. Eu me preparei para o pior, mas o que eu descobri foi algo que eu jamais imaginaria. Quando meu pai assinou a escritura da casa para o Sr. Alberto, ele não estava assinando uma hipoteca. Ele estava assinando um contrato de empréstimo. E naquele contrato, havia uma cláusula escondida que dizia que a casa só poderia ser transferida para o Sr. Alberto após a morte do meu pai. O que ele fez, na verdade, foi uma aposta na vida do meu pai. Uma aposta cruel, mas que era nossa única chance. O Sr. Alberto, em sua ganância, não havia se atentado a um pequeno detalhe do documento. Ele não tinha o direito de tomar a casa antes do tempo. Ele só poderia ter a casa com a morte do meu pai. Eu havia estudado direito e finanças, e, durante as minhas noites em claro, eu havia descoberto algo que mudaria tudo. Eu descobri que o contrato que o meu pai assinou com o Sr. Alberto era ilegal e nulo. A dívida era de jogo, o que, por lei, não pode ser cobrada por via judicial. O Sr. Alberto não podia nos tomar a casa. Ele estava nos ameaçando com uma dívida que legalmente não existia. A minha família tinha vendido a casa por medo, por ignorância, por não saber os seus direitos. Eu preparei uma pasta com os documentos, com o contrato ilegal, com as cláusulas que ele havia ignorado. Eu não voltaria para casa como a filha que se sacrificou. Eu voltei como a filha que ia lutar. Eu liguei para minha mãe e contei a ela o que eu havia descoberto. Ela estava em choque, mas feliz. Ela disse que era o melhor presente que eu poderia ter dado para eles. Eu liguei para o meu pai e disse para ele que a nossa luta não havia acabado. Eu disse para ele que não iríamos mais ser as vítimas. Eu marquei uma reunião com o Sr. Alberto. Eu iria até o escritório dele. Eu não estava mais com medo. A raiva que eu sentia me deu a coragem que eu precisava. A minha jornada não foi em vão. Eu vendi tudo, mas eu ganhei algo muito mais importante: a verdade, a força para lutar e o amor da minha família. Eu não sabia o que iria acontecer no dia seguinte, mas eu sabia que a minha vida havia mudado para sempre, e que eu estava preparado para lutar por ela. Quando eu entro na sala do Sr. Alberto, mostro a ele o contrato. O que acontece com a minha família depois que a verdade é revelada?
A vingança se torna mais doce quando é servida de maneira legal e justa. O próximo passo dessa história vai mostrar que a reviravolta não foi apenas um título, mas a minha nova realidade. A reunião com o Sr. Alberto foi em seu escritório, um lugar imponente, com móveis escuros e um cheiro forte de charuto. Ele me recebeu com um sorriso cínico, como se estivesse diante de uma criança que não sabia onde estava pisando. Ele me ofereceu uma cadeira e se sentou em sua mesa, com as mãos entrelaçadas. Ele esperava que eu estivesse desesperada, pronta para implorar por clemência. Mas eu não estava. Eu me sentei, abri minha pasta e tirei uma cópia do contrato. O sorriso dele desapareceu. A confiança em seus olhos foi substituída por uma sombra de medo. Eu comecei a falar, mas não com a voz de uma filha que foi enganada. Falei como uma mulher que havia se preparado para a guerra. Senhor Alberto, eu sei de tudo, eu disse, com a voz firme. Eu sei que a dívida do meu pai é de jogo. Eu sei que o contrato que o senhor fez é ilegal. Eu sei que a cláusula que o senhor escondeu é nula. E eu sei que o senhor não tem o direito legal de tomar a nossa casa. Ele tentou me interromper, mas eu continuei. Eu mostrei a ele a cópia do contrato, com as cláusulas que eu havia marcado. Eu mostrei a ele os artigos da lei que comprovaram a sua fraude. Ele estava pálido. Ele tentou argumentar, dizer que eu estava errada, que era tudo um mal-entendido. Mas eu não me intimidei. O senhor tem duas opções, eu disse, me inclinando para a frente. Ou o senhor anula o contrato agora, e nós esquecemos essa história, ou eu levo todos esses documentos para a polícia e para a imprensa. Eu vou garantir que todos saibam quem é o senhor Alberto. Se você está gostando da história, se inscreva no canal e ative as notificações. Vamos continuar. Ele hesitou. A ganância em seus olhos lutava com o medo de ser exposto. E o medo venceu. Ele se levantou, foi até o cofre e pegou o contrato original. Ele o rasgou em pedaços e o jogou no lixo. O seu pai deve ter sorte de ter uma filha como você, ele disse, com a voz carregada de raiva. Vocês não me devem mais nada. Eu saí do escritório com as pernas tremendo. Eu havia vencido. Eu havia resgatado a honra da minha família. Quando cheguei em casa, encontrei meus pais sentados no sofá, me esperando. Eles sabiam que algo havia acontecido. Eu contei a eles tudo o que aconteceu. Meu pai chorou e me abraçou com a força que eu não sabia que ele tinha. Ele me pediu perdão. Minha mãe, com os olhos cheios de lágrimas, disse que eu era o herói da família. A casa não era mais apenas um lugar. Era um símbolo de nossa resiliência. A vida não voltou a ser como era antes, e nem deveria. A nossa família havia mudado. A transparência e a honestidade se tornaram pilares em nossa casa. Eu voltei a morar com eles por um tempo, mas logo consegui um emprego e aluguei um apartamento. A jornada de volta foi longa e dolorosa, mas valeu a pena. Eu vendi tudo para pagar a dívida da minha família, mas no final, descobri que a maior dívida que existia era a dívida da verdade. E o que eu ganhei foi a minha família de volta. O que antes era uma casa, agora era um lar.